Meu nome é Elisete Maria Martins Marra, mas meu nome é artístico é Elisete Martins. E o meu, Marcelo Marra. E o meu nome artístico é Marcelo Marra mesmo. Olha só. Nós estamos aqui reunidos dia 1 de agosto de 2019 para conversarmos um pouco com a Elisete e o Marcelo sobre algumas questões relacionadas à vida deles, uma narrativa a respeito da história de vida dos dois. Bem, então, o objetivo é contar a história de vida de vocês. Vamos verificar um pouquinho dessa história bonita que vocês têm para contar. Então, primeiramente, Elisete. O Festival do Getúlio, Primeiramente, eu fiz o vestibulinho pro Getúlio Vargas porque eu sabia que lá tinha o curso de redação. E assim, eu era meio assim, como eu posso colocar? Eu já não tinha uma facilidade com matemática, tudo porque eu tinha uma facilidade muito grande para teatro já nos anos anteriores escolares. Então, quando eu fiquei sabendo que existia um curso voltado mais para a parte humana, para a parte, como todo mundo coloca, a parte de literatura, então eu me interessei, eu conversei com os meus pais e eu me preparei, Eu fiz um cursinho pré-vestibulinho, porque tinha um vestibulinho para o Getúlio também, e eu consegui passar em 8º lugar. Então, eu me preparei um ano para eu entrar, mesmo fazendo o 8º ano, eu me preparei um ano para entrar no Getúlio. Eu queria fazer o Getúlio por conta disso. E lá, realmente, as portas se abriram para mim, eu acredito muito nesse lance de energia, então as energias se encontraram. Certo? Todo mundo fala, mas você fez? Eu falei, não me arrependo em nada de fazer o auxiliar técnico em redação, certo? Não era para só a escola, era para a vida, foi para a vida, é para a vida, certo? Muito dos conhecimentos que nós temos, que eu adquiri, que nós adquirimos, eu devo muito a eles. Tanto é que a gente fez de tudo para Tarsila, para prestigiar aquele momento, no MASP, e a gente conseguiu um dia do mês de julho, que foi um pouquinho difícil, para estar diante do Abapuru. Porque eu lembrava, nas aulas de literatura a gente via até em preto e branco às vezes no livro, e ali não, estava perto, então é uma emoção muito grande. E essa emoção, essa sensibilidade, ela foi refinada no curso de redação, meu ponto de vista. Como que você começou com o teatro ali dentro do Getúlio Vargas? A princípio foram nas aulas de literatura, com os saraus de poesia. O teatro me ajudou muito porque eu era muito tímida. Eu procurei o teatro por conta de que às vezes eu não conseguia nem olhar para as pessoas. Então eu tinha que ter uma ferramenta que me ajudasse. E o teatro foi esse caminho, foi essa ferramenta. E daí o que ocorreu? Eu tinha uma facilidade de decorar, poesias e decorar e até no ajudar as amigas, porque nós éramos 5 no redator, foram um grupo de 5, era eu, a Valéria, a Silvia, a Eliana de Milite e a Giovanna Antonelli, então acho que eu lembro dos nomes. E daí o que ocorreu? Então eu monitorava, eu dava palpite, todas, pra gente entrar em conjunto. Eu lembro de uma apresentação da Ópera do Malandro,
com o Carlos Camargo Costa, que a gente levou cartaz, assim, trecho da peça. A gente deu uma aula sobre a Ópera do Malandro, a gente se envolveu muito. E deu até briga na sala de aula por conta de que outros grupos, poxa, mas você deu nota para elas e para nós não, né? Daí ele, olha o que elas apresentaram, né? E a gente se envolveu realmente. Então, eram momentos de puro envolvimento por querer saber mais, né? Então, o teatro, para mim, ele foi uma ferramenta para assim, para me ajudar na timidez. E que outros tipos de atividades vocês desenvolviam assim em sala de aula? Ou mesmo fora com teatro e literatura? Lá no Você falou de poemas, como que era? Então, assim, bem mais... bem menor, quando eu tinha 5 anos, meu pai me colocou no Conservatório João Batista Julião. E ali, assim, eu desenvolvi uma parte musical muito grande, ainda pequena. Daí, assim, eu fui para 2 instrumentos, a flauta doce alemã, né, que ela é de madeira, ela é diferente, e o piano. Então, assim, só que não deu para eu desenvolver essa parte musical. Mas, assim, por ter uma... como eu posso colocar assim, uma facilidade também para música, eu continuei tocando piano só, assim, de ouvido, sozinha. Daí, na época dos saraus, assim, eu tocava piano, o Stanway, que tinha no Getúlio, né, um dos 5 somente no Brasil, um era no Getúlio. Eu tocava piano, eu declamava, e a gente, assim, tinha figurino, tudo, era toda uma preparação, né. Às vezes, assim, eram apresentações, acho que você lembra disso, mais simples, em sala de aula, porque no Getúlio nós tínhamos o Salão Nobre, né, que era muito usado pelos alunos. Isso quando a orquestra não estava ensaiando, né, a orquestra municipal, ainda jovem. E daí o que ocorre? Assim, eram momentos que a gente se preparava, eram apresentações, valiam nota, mas no decorrer dos ensaios a gente até esquecia da nota, né? A nota era o último, sabe, perdia o sentido, né? Queríamos apresentar bem. Então, assim, foram muitos momentos, né? Assim, do primeiro ano ao terceiro. E assim ficou uma prática, né? Era normal. E aí, como que aconteceu o Festival de Teatro com você? Como que você acabou entrando? Porque... assim, quando houve a primeira inscrição ao Festival de Teatro, então vem o adolescente, ele né, competitivo, né? Então, primeiro, a competição, não sei o quê, tem troféu, tem isso. Só que o que aconteceu? No primeiro ano, eu acho que foram 2 peças. Você se lembra de Joana? Eu já estava no segundo ano e o Marcelo estava no primeiro, né? Porque eu sou mais velha. Daí, o que aconteceu? No nosso encontro, né, meio Petrucca e Catarina, que a gente brigava muito. Daí o que aconteceu? Ele tinha uma peça de teatro e eu já tinha, né, com a Rogéria, uma amiga de sala de aula com a Rogéria. Assim, você se lembra de Joana? Foi um texto que a gente escreveu, né, a ousadia de escrever um texto teatral, né? E assim, ele tinha escrito Quando 2 Destinos Se Encontram. Daí você se lembra de Joana? Era numa favela, falava de droga, nossa, era uma coisa, chegava a ser trash o negócio, de tão infantil. Mas foi importante, né? O que eu posso fazer? Acho que as 2 eram trash, né? Tinha arma e a gente correu atrás de arma de brinquedo. Nossa, foi uma... levei meu pai, arrastei meu pai na escola para fazer uma favela, porque tinha que ter 2 casinhas de papelão, não sei o que lá, né? Então, tinha que fazer, né? E era assim, era uma maratona. Tanto é que quando terminou esse primeiro festival, nossa, eu estava morta, assim, eu nunca tinha sentido tanto cansaço na minha vida, mas era um cansaço gostoso, eu gostei dessa sensação, né? A gente ganhou experiência, né? Porque, é lógico, o pessoal do terceiro colégio, de redator, né? Eu não lembro o nome da peça, mas que falava tinha todo um estudo, poxa, eles estudaram, falava do Nordeste, aquele lance de um bebê nascer e quase virar uma divindade regional ali no local, né? Então tinha todo um porquê, assim, daí quando eu assisti eu falei, nossa, eu quero fazer desse jeito, né? Então eu comecei a batalhar. Então o Festival do Getúlio, o primeiro, foi muito importante, assim, nesse lance de que poxa, eu tenho que sentar e eu tenho que estudar para eu conseguir fazer metas, né? Cumprir metas para mim, eu quero isso para mim.
né? E daí também ajudou porque assim, alinhou eu com o Marcelo. Nós ficamos alinhados, foi nesse primeiro momento, né? E como vocês se conheceram? Essa não se conta, porque a sensação foi sua. Não, foi ela entrando na sala de aula junto com a Rogéria na época. Nossa. Se apresentando e falando do pessoal, recebendo, né, os novos alunos e tal, assim. E eu virei assim, quem é essa louca, né, que tá na frente? Tá muito... E ela falava que ela era tímida, né, mas não era muito tímida não, né. Ou pelo menos ela fingia bem, ela demonstrava outra coisa. E aí foi nesse primeiro momento que a gente se conheceu, daí a gente já formou uma amizade, já começamos a ver que tinha interesses, né, muito parecidos, né? E aí a gente começou a fazer as coisas juntos, né? Teatro, música, então era... E aí você falou que você levou seu pai para fazer o cenário. Sim. Como que era essa relação sua e a família e o teatro ali acontecendo? Como que eles encaravam isso? No primeiro momento, para eles, né, assim, hoje eu entendo que a família só quer o nosso bem, né? É lógico que ocorreram algumas discussões a respeito disso, né? Porque não é toda minha filha vai ser atriz, como assim, né? Então, o que aconteceu? Eu levei meu pai. No primeiro momento, a família participa do festival, né, em caráter estudantil, como, é uma fase, ela é um trabalho de escola, certo? E ela vai aprender com isso. Que legal. Daí o que ocorreu? É a natureza, né? Vai atender? Não vai atender? Não sei, eu acho que até teria